José disse aos seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Amém. Gênesis capítulo 50, verso 24 e 25. Veja bem, aqui fala sobre a vida de José. José causa um impacto muito especial em todos nós. A vida de José é uma inspiração, né? Quando nós podemos ler a respeito daquilo que ele viveu, do que ele passou, das situações mais diversas que ele teve que enfrentar, né? Mesmo estando na casa dos seus pais, né? Quando o contato com seus irmãos e os desafios que ele precisou enfrentar. E assim, nós podemos perceber que a trajetória de José foi marcada por momentos muito difíceis, né? Primeiro, ali sendo até levado a ser, querendo, né? Os seus irmãos queriam matá-lo, depois ele foi vendido como escravo, depois ele trabalhou na casa de Potifar, depois ele foi preso, lá na prisão ele ficou esquecido, mas depois ele saiu, ele foi alçado à condição de grande governador do Egito. Então, a palavra de Deus vai fazer referência a José, dizendo: e o Senhor estava com ele, e o Senhor era com ele. A vida de José é uma inspiração, é uma bênção para nós. Aprendemos com José muitas coisas bonitas e belas, né? Podemos aprender como que ele amou os seus irmãos, como que ele perdoou os seus irmãos, né? Como que ele procurou viver de forma fiel para Deus, servindo ao Senhor durante toda a sua vida. E aqui ele está quase 100 anos, né? Talvez aí aproximadamente aí entre 80 e 90 anos já residindo na terra do Egito, e quando ele então leva os seus irmãos a fazerem um juramento, né? Ele sabia que estava perto da sua morte, e assim os seus irmãos deveriam jurar que levaria o seu corpo, os seus ossos, né, daquela terra, levaria para a terra prometida. Veja que José estava pautado na promessa de Deus. José estava pautado na fidelidade de Deus. Deus estaria tirando o seu povo ali da terra do Egito e levando para que eles pudessem possuir a terra de Canaã, tomarem posse da terra e assim se instalarem na terra. Deus havia prometido a Abraão e ele então viveu por esta promessa. E agora ele está dizendo que os seus irmãos e os seus descendentes deveriam também viver por esta promessa. E aí se passam quase 300 anos. E então tem a história de Moisés, quando ele se apresenta diante de Faraó para conduzir o povo de Deus à terra prometida. E é justamente nesse contexto que nós temos aqui o final do livro do Gênesis, e onde nós temos a história da saída do povo da terra do Egito. Ao se passar todo esse tempo, né? Séculos se passaram, e aí você pode entender que as gerações foram se sucedendo uma a outra, mas a promessa de Deus estava. Deus visitará o seu povo. Ele vai tirar o seu povo dessa escravidão e vai levar o seu povo para a terra prometida. E quando você lê no livro do Êxodo, capítulo 13, verso 19, você tem a confirmação. Aqueles que saíram sob a liderança de Moisés, pegaram os ossos de José, né, com toda a pressa que eles saíram dali, né, estavam agora indo em direção à liberdade e com tudo quanto, né, que fazia parte daquele momento histórico. Eles foram lá, pegaram os ossos de José e levaram os ossos para que fosse sepultado na terra prometida. Veja que bênção, né, nós termos o registro de uma palavra de José, e nós termos o registro da confirmação dessa palavra, mesmo que se tenha passado quase 300 anos. Isso, então, para nós hoje, eu e você, em nossa porção diária, podemos receber esta palavra e podemos entender que ela é muito importante para nós, não é? Porque, às vezes, nós ficamos duvidando da palavra de Deus.
duvidamos das promessas de Deus, duvidamos do agir de Deus, duvidamos da fidelidade de Deus. Muitas vezes duvidamos, achamos que está demorando, achamos que não vai dar certo, achamos que não será dessa forma como o Senhor diz, achamos muita coisa. Mas o achismo, eu e você temos, mas ele não vale de nada diante da palavra de Deus, diante do Deus da palavra. O meu achismo, o seu achismo, não vale de nada. O que vale é a palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível, que é inspirada, que é divina, essa palavra que é maravilhosa. Então, eu e você podemos nos firmar nessa palavra. E assim o povo de Deus saiu, foi em direção à terra prometida. Na rebeldia, uma parte morreu no deserto, né? Mas aqueles que eram seus descendentes entraram na terra prometida, possuíram a terra, e assim houve a confirmação da palavra de José. Que benção! Nós temos promessa. Eu e você estamos indo em direção à terra prometida, a nova Jerusalém, a pátria celestial. Existe uma promessa, Jesus virá para buscar a sua igreja, levar o seu povo, estar com ele eternamente. Estamos vivendo hoje alicerçados nesta promessa, a volta de Jesus e a nossa morada eterna com ele. Que você então creia em Deus, creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus, e mesmo quando muitas vezes você acha que esteja demorando, alguma coisa acontecendo na sua vida, que você saiba que Deus tem um tempo perfeito para concretizar todas as coisas. Que bênção! Vamos então viver pautado nesta palavra. Quero convidar você para orar. Senhor Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo dia de hoje. Obrigado, Deus, pela vida de José, que tanto nos inspira a servir ao Senhor, a viver para o Senhor com fidelidade, com amor, com lealdade, com dedicação, com perseverança. Obrigado, Deus, porque podemos aqui encontrar a tua palavra, Deus, que foi dita pelo teu servo e foi cumprida, mesmo que muitos anos depois. Obrigado, porque hoje estamos também alicerçados na tua palavra. Vivemos, ó Deus, pelas tuas promessas e cremos que todas elas se cumprem e se cumprirão, porque o Senhor é fiel. Abençoa a tua igreja e o teu povo. Deus, aqueles que estão precisando de confirmação, Deus, que o Senhor esteja agindo nos seus corações neste dia, através da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Fique na paz. Até amanhã, se Deus permitir.